Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Viajar é bom demais. Eu gosto muito de viajar. Espero ter condições, saúde e vida longa para viajar muito ainda. Cada viagem é uma experiência, cada viagem é um lugar, cada lugar é um tipo de ornamentação para o meu coração. Agora, recentemente aconteceu algo que eu achei interessante. Eu fui arrumar minha mala e fui colocando as coisas, e com essa nova resolução das empresas de avião, realmente a gente precisa reorganizar, reutilizar, maximizar os nossos espaços para não estar pagando excesso de bagagem, porque agora são 10 quilos na parte de cima. Arrumei a mala e na hora de fechar foi difícil. E certamente ultrapassou os meus quilos que eu tinha direito. A minha esposa pegou a mala e começou a enrolar, fazer tubinhos, colocar cada coisa no seu lugar. O que me chamou a atenção é que depois da mala toda arrumada, havia espaço de sobra. A mala fechou com muita tranquilidade e eu tive a impressão de que ela tinha retirado as coisas para fazer uma boa arrumação. Foi aí que eu percebi que, na verdade, a mala era a mesma. O conteúdo era o mesmo. A diferença estava na forma de arrumar. Eu aplico essa mala desarrumada à minha mente e ao meu coração, à sua mente e ao seu coração. Muitas vezes a nossa vida é uma mala, e com isso eu queria que você entendesse. Eu não estou trazendo uma ilustração pejorativa, é apenas uma aplicação metafórica. Mas a nossa vida é mais ou menos como essa mala. E tudo que nós temos, toda a ambiência do que vivemos, nossa família, nossa finança, a ambiência do que nós somos, são as coisas que nós vamos colocar dentro dessa mala. E devido à correria, devido a tantas coisas, nós vamos simplesmente colocando as coisas dentro da mala. E aí percebemos que está tudo muito mal arrumado. E você já pensou como muitas vezes a nossa mente é assim? Uma mente desorganizada, uma mente desestruturada, uma mente catastrófica, uma mente problemática, uma mente que sempre tem pensamentos negativos. É um tipo de mala que certamente não vai fechar com tranquilidade. E a vida precisa ser organizada, especialmente a mente. Eu gostaria muito de falar sobre uma mente organizada, uma mente arrumada, uma mente transformada pela graça de Deus. Muitas vezes, a nossa ignorância, até mesmo sobre o que a ciência diz, sobretudo do que a palavra de Deus diz, nos faz ir convivendo, empurrando com a barriga, sem buscar auxílio, sem buscar ajuda. E a Bíblia fala que nós temos que organizar a nossa vida, porque nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é ter a organização de Cristo. Ter a mente de Cristo é arrumar a nossa vida à maneira de Cristo. É ter uma sintonia com a nossa mente de tal forma que pensemos nas coisas de Deus, busquemos as coisas de Deus. Jesus, quando quis nos ajudar a refletir, a harmonizar, a orquestrar a nossa vida, ele disse: não adianta você tentar fazer nada ansiosamente. E uma mente desorganizada, uma mente não arrumada, é uma mente que é tomada por coisas que não deveriam estar ali. Ou talvez elas não foram bem organizadas, orquestradas. E aí Jesus disse: quando você estiver assim, pare. Olhe os lírios do campo. Pare. Olhe as aves dos céus. Aquilo que parecia óbvio, que as pessoas viam o tempo todo, teve um segundo olhar, teve um olhar organizado, teve um olhar diferente. E o convite de Jesus não é para que façamos uma terapia no grande vale de lírios do campo. O convite de Jesus não é para que criemos torcicolos olhando para o alto, para as aves dos céus. Não é o convite de Jesus. O convite de Jesus é a segunda olhada, é a segunda tentativa, é a reorganização, é olhar de novo, é ter consciência de que talvez aquilo que parece tão óbvio, aquilo que parece tão normal, pode mudar a minha vida. Então Jesus olha para o meu coração, olha para o seu coração e diz: calma, tente de novo. Eu estou com vocês. Veja bem o que diz Filipenses capítulo 4, verso 8.
Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que vocês passem a pensar. Então, nessas 3 gotas que eu vou falar sobre uma mente organizada, é uma mente que colhe muitos frutos, nós precisamos entender isso. Jesus dá conselhos práticos para que a minha mente não seja uma mente fatalista, uma mente pessimista, uma mente que simplesmente acha que as coisas são do jeito que ela projetou. E Deus sempre nos surpreende quando confiamos nele. Pai, essa é a nossa oração. Nos ajuda a ter uma mente muito parecida com a mente de Cristo. Nos ajuda a ter um olhar parecido com o olhar de Cristo. Nos ajuda nessas viagens de departamentos do nosso ser, na viagem mais linda que o ser humano tem, que é viajar caminhando para conhecer a Deus, que possamos nos organizar. Até as pessoas mais religiosas, aquelas que já têm uma comunidade de fé, uma religião prática, que elas se organizem, porque até uma religião, se ela não for bem organizada em nosso ser, pode ser uma viagem muito pesada e uma mala que não consegue se fechar. Uma pessoa com um pensamento organizado é como uma mala bem arrumada. Nós vamos fazer uma viagem e se não tivermos habilidade, se não tivermos planejamento para organizar a mala fica subutilizada. Os espaços não são bem utilizados. E mais do que isso, hoje você está pagando multa, porque a quantidade que você precisa levar já não é como antigamente. Então, é importante que entendamos como nós vamos maximizar a nossa mente, utilizar a nossa mente em várias áreas, em várias vertentes, na academia, nas instruções, no trabalho, na família, no entretenimento. Como utilizar a nossa mente para tantas coisas e não nos desorganizar? Como receber tanta informação? Vivemos a época da informação e é informação veloz. É mais ou menos como se as informações hoje chegassem numa velocidade de uma Fórmula 1. Mas eu vou digerindo essas informações na velocidade de quem anda a bicicleta. Então é muito complicado porque se eu não tiver cuidado, eu me desorganizo. Não sei se você já prestou atenção, mas só no WhatsApp nós recebemos tantas mensagens. Eu não dou conta de ver todas as mensagens, de ver todos os vídeos que as pessoas mandam. E aí a gente tem que fazer uma peneira, tem que fazer uma seleção. Algumas pessoas já têm hábito de mandar boas coisas, então você termina assistindo, lendo a partir da pessoa. Então, quando eu organizo a minha mente, eu maximizo o meu potencial. E o texto que eu estou usando está justamente em Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses é uma carta que me chama a atenção porque o apóstolo Paulo, ele está preso. Ele é um prisioneiro. E Paulo tinha tudo para, numa cadeia, o seu pensamento, digamos assim, completamente poderia ser invadido por sentimentos ruins, pensamentos horríveis, sabe? Ira, ódio, revanche, revolta, angústia. Tantas coisas Paulo poderia ser invadido. E olha o que Paulo diz quando ele se encontra numa cadeia. Paulo tinha um coração organizado, uma mente organizada, uma alma organizada, uma fé organizada. Por isso, ele era uma espécie de mala, onde tudo podia ser armazenado sem causar danos. Ou seja, ele sabia que aquele tempo na vida dele ia passar, não precisava de desespero. Então Paulo diz assim, escrevendo aos irmãos de Filipe: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Raciocine comigo agora. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está preso de forma injusta.
Atualmente, nós temos muitas pessoas no nosso país, do poder, da política, sendo presos. Eu não vou dizer aqui quem está certo, quem está errado, mas o tempo todo isso está na mídia. Então, Paulo era alguém muito importante no tempo dele, ele estava na mídia como um prisioneiro. Só que Paulo, de fato, estava preso de forma injusta. E talvez os seus irmãos cá da igreja de Filipe, daquela região também, eles poderiam se revoltar. Como pode o apóstolo Paulo, uma pessoa tão boa, como pode ele estar preso? Podia nascer uma revolta no coração daquelas pessoas. Então, como Paulo tinha um pensamento, um coração, uma alma organizada, ele faz da sua vida uma mala bem arrumada. Então ele está dizendo o seguinte: tudo que é verdadeiro, pense nisso, deixa isso ocupar a sua mente. Mas as pessoas estavam ocupando a mente com a prisão de Paulo. E eles diziam, gente, essa prisão é mentira. Então, para de pensar na prisão, pense no Deus que já nos libertou. Segunda coisa que ele disse, tudo que é honesto, ocupe a sua mente. Para de pensar na forma desonesta que eles me prenderam. Isso é desonestidade, não pensa nisso não. Pensa na honestidade que o Evangelho nunca nos abandonará. Tudo que é justo. Pessoal, eu estou preso de forma injusta. Mas para de pensar na minha injustiça. Pense na justiça de Deus que já nos libertou das trevas. Tudo que é louvor. Gente, eu estou aqui, vocês podem estar chorando, maldizendo, mas vamos louvar a Deus, vamos elogiar a Deus, vamos glorificar a Deus. Seja isso que ocupe a vossa mente. Gente, tudo que é amável. Talvez vocês estão perdendo, secando a ausência de amor, porque vocês olham para esses soldados, olham para esse sistema me prendendo e vocês podem ter ódio deles. Não, deixa o amor ocupar a mente de vocês. Então, amanhã eu termino essa série com o restante do versículo, mas nós precisamos perceber a dinâmica profunda de uma pessoa com a mente organizada. Minha filha pequena ontem me disse, pai, eu li uma vez que uma mente negativa pode ter certeza que nunca vai produzir uma vida positiva e produtiva. Eu achei interessante. Então, uma mente negativa nunca vai produzir uma vida positiva e produtiva. E isso quer dizer que, na maioria das vezes, as pessoas são improdutivas, as pessoas não são positivas porque elas são invadidas por pensamentos negativos. E a Bíblia, ela é mestre em nos guiar por pensamentos não positivos, mas pensamentos que pensemos no reino de Deus, pensamentos que nos façam acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa pequena série, obrigado pelos ouvintes, obrigado a Deus porque eu não quero mais ocupar minha mente com o que não me faz progredir, crescer e te conhecer. Eu quero ocupar minha mente com coisas que edifiquem a minha vida, edifiquem meu coração. Eu não quero ser uma mala desarrumada. Eu quero ser uma pessoa bem ajustada, bem arrumada para a glória de Deus. Se nós não tivermos cuidado, à medida que você vai enchendo o seu pensamento, sua mente de informações, você pode causar um transtorno para sua alma. Você pode causar pesares, angústias no seu viver. Você pode perder a qualidade, você pode perder a qualidade do seu sono, pode perder até o sono. Eu tenho aprendido que algumas informações que chegam, elas precisam ser checadas. Uma mente organizada, ela não sofre de uma síndrome da antecipação dos fatos. É interessante quando nós temos uma mente organizada e alguém nos diz alguma coisa, nos fala alguma coisa, narra a história a respeito de alguém, nós não vamos dando logo de cara o veredito, recebendo aquilo como se fosse verdade. Eu me lembro uma ocasião em que dois grandes amigos meus, eles tiveram uma ruptura. Acreditem, essa ruptura aconteceu na nossa adolescência. Nós estamos adultos. E bastante adultos, 40 anos, 41 e 42 anos. Até hoje eles não se falam. E eu acredito que tudo isso foi por causa de uma fala impensada. E a vida não pode ser assim. Nós precisamos fazer correções. Nós precisamos fazer ajustes. Ainda que erremos, precisamos ter coragem de dizer, não, eu errei. E tudo isso é reflexo de um pensamento organizado, de uma alma organizada. Sabe, muitas vezes, na caminhada da gente, nós vamos pegando as coisas que são importantes, significantes, e nós vamos tornando elas sem significado, sem importância. Por quê? Porque
A caminhada de uma pessoa com a mente desorganizada é uma caminhada precipitada, ansiosas, sabe? E há pessoas que não conseguem harmonizar o seu mundo interior. Há pessoas que elas não conseguem organizar as gavetas da sua alma. Há pessoas que elas não conseguem sequer se arrumar, se vestir bem por dentro. Uma pessoa com um pensamento desorganizado é quase que certeza que o mundo interior dela fica desorganizado também. Uma pessoa com os pensamentos desorganizados, seu coração fica desorganizado, sua alma fica desorganizada. É uma pessoa que sofre com medos absurdos. São pessoas que se tornam pessoas extremamente ansiosas, pessoas que têm dificuldade de perdoar. Tudo isso é fruto de um pensamento desorganizado. Interessante que nem todas as pessoas, quando o mundo interior é desorganizado, significa que o mundo exterior é desorganizado. Mas é quase que 100%. Quando uma pessoa tem o seu mundo interior desorganizado, é quase 100% que o seu mundo exterior também é desorganizado. As suas emoções são desorganizadas, as suas relações são desorganizadas. As suas gavetas existenciais são desorganizadas e as suas gavetas do guarda-roupa também. Seus documentos são desorganizados, seus papéis são desorganizados, suas contas são desorganizadas. E isso é reflexo de um mundo interior desorganizado, de um pensamento desorganizado, de uma alma desorganizada. É claro que às vezes uma pessoa consegue ter documentos bem organizados, papéis organizados, finanças bastante organizadas, uma gaveta totalmente organizada, meia em um lugar, peças íntimas no outro lugar, camisa num lugar, tudo isso pode acontecer. Vestido num lugar, tudo organizado. E mesmo assim um pensamento desorganizado. Então, no fundo, o que nós precisamos trazer para a nossa vida é mais ou menos aquela fala que o profeta Isaías, de forma tão linda, ele deixou registrado Isaías 55:8. Observe que Isaías é um livro que foi escrito pelo menos 700 anos antes de Cristo. E no capítulo 55, verso 8, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, o meu caminho. Os meus caminhos, diz o Senhor. Então, o que Isaías está profetizando no nome de Deus é que os pensamentos nossos, às vezes, eles são distantes aos pensamentos de Deus. E automaticamente, os meus pensamentos, eles criam estradas. Os meus pensamentos, eles são um combustível que vão entrar num tipo de veículo emocional e vão me conduzir por um caminho. E se o meu pensamento for um pensamento desorganizado, se o meu pensamento não estiver em Deus, os meus caminhos não estarão em Deus. E o texto que nós temos usado, que é Filipenses 4:8, Paulo falou do que é amável, Paulo falou do que é de boa fama, Paulo falou, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, tem muita coisa que não deveria ocupar o seu pensamento. Alivia seu pensamento, alivia seu coração, alivia sua alma. Para de pensar nas coisas ruins do Brasil. Para de pensar nas coisas ruins que seu filho já fez, sua filha já fez, seu pai já fez, sua mãe já fez, seu namorado, seu noivo, seu cônjuge, sua sogra, seu genro, sua nora. Sabe, seu sogro, para de pensar. Pensa em coisas boas. Para de pensar nos pontos negativos das pessoas. Para de pensar na crise. Para de pensar nas coisas ruins do país. Seja invadido por pensamentos mais organizados, pensamentos que te inclinem para Deus. E é interessante que o princípio básico de toda ação do pensamento é que nós vamos, antes de qualquer coisa, tomar atitude que vai nascer primeiro, antes de qualquer coisa, de pensamentos que, na maioria das vezes, são guiados pelas emoções. E num segundo momento, nós vamos perceber que a razão também quer imperar. E seja com a emoção, seja com a razão, é como se fosse uma luta entre mente e coração. É como se você estivesse ali, faço ou não faço, digo ou não digo, e cria uma confusão psíquica, uma confusão emocional. E aí, meu irmão, você pode ter certeza, uma pessoa com pensamento desorganizado, ela desorganiza tudo. Ela já anda, já vive com sentimento de desorganização. E aí, o mundo espiritual também é afetado. Mas eu quero te dizer que quando nós temos Jesus, as coisas boas começam a ocupar o nosso pensamento. Permita que as coisas de Deus, permita que as coisas
tremendamente virtuosas de Deus ocupe o seu pensamento. Senhor, obrigado pelo final dessa série. Te agradeço porque a cada gota que eu gravo, eu aprendo. Eu também vejo pessoas, aos poucos, me dizendo como essas gotas têm sido uma bênção. Agora, Deus, que adianta eu me tornar um verborrágico, falar tantas coisas aqui e não viver? Então me ajuda a ser o primeiro a viver o que prego, o que falo, no nome de Jesus. Amém.